Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios da aula passada. Vou explicar um pouquinho melhor. Alguns ainda ficaram com dúvida. E depois eu passo mais alguns exercícios para vocês praticarem a questão dos fluxos de caixa homogêneo e diferentes, né? Desculpa. Fluxos de caixa não homogêneos e equivalentes. O que significa isso? O valor presente vai ser o mesmo, a taxa de juros vai ser a mesma, mas a maneira como vão ser efetuados os pagamentos são diferentes, tá? Então, o primeiro problema diz assim: José tem uma dívida a ser paga em 3 prestações. A primeira prestação de R$ 980 deve ser paga ao final do terceiro mês. A segunda prestação, vocês podem observar aqui, de 320, deve ser paga no sétimo mês. E a terceira, de 420, deve ser paga no nono mês. O credor cobra um juros composto de 5% ao mês. José, contudo, propõe saldar a dívida em uma única prestação no 12º mês. Então, eu fiz aqui os fluxos de caixa para vocês entenderem. Então, primeira coisa, o que vocês precisam calcular? O valor presente, o PV. Para eu conseguir calcular esse PV, esse fluxo de caixa, o ponto zero do fluxo de caixa, eu sempre vou usar o NPV na calculadora. Então, eu preciso registrar os meus pagamentos na calculadora. Eu uso CFJ, coloquei aqui 2 zeros, porque são esses 2 meses que não foram pagos nada. 1980, mais 3 zeros, então, em vez de eu digitar 3 zeros, eu coloquei 3GNJ, mas poderia ter colocado 0G CFJ 3 vezes. O 320, o 8º mês que não foi pago nada, e o 420. Nós chegamos num PV de R$ 1.344,71. Bom, esse é o meu valor presente. Então, eu coloquei no ponto zero do meu fluxo de caixa. Mas aí eu quero pegar essa mesma dívida e pagar em uma única parcela no 12º mês. Então, como não tem nenhum pagamento aqui, vocês precisavam ter feito FV. Então, nessa situação, vocês vão pagar uma única prestação de R$ 2.414,91. Então, na primeira opção, você pagaria 1.720 em 3 parcelas. E na segunda opção, vocês pagariam 2.414, mas você ficaria um ano todo sem pagar nada, e daí pagaria só no final da dívida. Então, essa era a situação. Primeiro, calculo o valor presente desse primeiro fluxo de caixa, depois, com o valor presente, mesmo valor presente, eu vou achar o valor da parcela, certo? Então, era só isso. No segundo exemplo, era um carro pode ser financiado no regime de juros composto em 2 pagamentos. Então, ele vai ser pago em 2 pagamentos, a entrada e mais uma parcela. Então, no primeiro caso, seria a entrada de 20 mil, uma parcela de 20 mil. Mas o comprador, ele propõe que ele pague a parcela de 17 mil, dê uma entrada, e daí a gente precisava descobrir qual é o valor dessa entrada. Então, esse era, acho que, o exercício mais difícil. Por quê? Como ele pagou 20 mil, eu preciso saber qual é esse valor sem juros. Então, eu calculei aqui, né, 5 pagamentos de zero, né, de nada, um pagamento de 20 mil, coloquei a taxa de juros 2%, e achei aqui o valor presente. O valor sem juros deste 20 mil é 17.759. Como ele deu uma entrada, então, este carro tinha o valor de 37.759,43. Esse é o valor do carro, tá? Então, foi financiado o 17 mil, ele deu 20 mil de entrada, mas o valor do carro é 37 mil. Daí, nós vamos para o segundo cálculo.
O comprador propõe pagar 17 mil no 8º mês. Então, nós vamos calcular aqui qual que vai ser esse valor presente, né? Qual que é o valor desse 17 mil sem juros, que é 14 mil. Então, se ele vai dar 14 mil de valor que ele vai financiar, ele vai precisar dar uma entrada. Então, o que que eu fiz aqui? Então, aqui eu coloquei o 17 mil como FV, achei o valor presente, né, no ponto 0, e descontei lá no valor do carro, que eu tinha descoberto aqui, ó, no primeiro valor. Se eu tirar 37 do 14, que foi o valor que foi financiado nessa segunda situação, eu descubro que é preciso dar de entrada 23.250. Então, mas a ideia é essa. Então, são situações que podem acontecer no dia a dia, interessante vocês saberem calcular, tá? Então, eu fiz uma proposta, onde no lugar de pagar 20 mil no 6º mês, eu vou pagar 17 mil no 8º mês. Mas eu preciso dar uma entrada maior. Então, aqui foi uma entrada de 20, nesse caso, a entrada vai ter que ser de 23 mil. O terceiro exercício dizia que tem 2 títulos cujos valores são de 16.500 e 26.620, vencíveis no final do primeiro e terceiro ano. Então, aqui, primeiro e terceiro ano. Serão substituídos por um título equivalente, vencendo no final dos 2 anos. Então, eu vou ter um título aqui, que vai vencer em 2 anos. Adotando operação de desconto racional composto, taxa de 10% ao ano, o valor desse título. Então, o que nós fizemos aqui? Usando o HP, eu joguei o 16.500 como primeiro ano. Opa, tá errado aqui, gente, ano. O 0 como segundo ano e o 26.600 como terceiro ano. Então, eu descobri que o PV nessa situação, o valor presente, é 35 mil. Então, é como se eu fosse ao banco, emprestasse 35 mil e falasse, ó, você vai ter que pagar 16.500 no primeiro ano, 26.620 no terceiro. Aí vamos supor que você não consiga fazer esse pagamento. Você faz lá e faz uma proposta. Vou pegar os mesmos 35 mil e no lugar de pagar ele parcelado em duas vezes, vou pagar em uma única parcela de 43.350. Aí aqui é só colocar, né, o 35 como PV, o N como 2, a taxa como 10 e acho o FV. O 4 é bem parecido, né, com aquele outro exemplo que a gente fez, o número 1 lá do José. Eu descobri primeiro o PV, joguei esse PV aqui, nesse valor aqui, e só preciso calcular o FV daí. Então, o mais difícil é achar o PV, depois que eu acho o FV, eu preciso achar o FV. Para achar o PV, eu preciso colocar as informações na HP e pedir o NPV, tá? Esse também é bem parecido com o do carro. Depois vocês pausam o vídeo, conferem aí o que vocês fizeram. Com isso aqui, nós descobrimos que o valor do carro era de 30 mil, certo? Esse é o valor do carro, como ele quer pagar 30 mil no final, era 30.658, como ele quer pagar 30 mil no final, nós precisamos saber qual vai ser o valor de entrada. Então, descobre o ponto 0, né, o PV, e desconta desse 30 mil aqui, para achar o valor de entrada. Então, ele vai ter que pagar 4.900 de entrada, e daí 30 mil no sexto mês. E o último também é parecido com os dos títulos lá. Então, eu fiz uma dívida de 18.320. A proposta era pagar em 4.900 e 16.500. Então, foi feita a proposta para pagar no 4º ano. Então, pega o mesmo PV e joga como FV. Então, pausem o vídeo, confiram. Aqui onde está escrito mês é ano, porque eu copio e colo na hora de fazer. E depois, hoje, nós vamos ter alguns exercícios. Então, hoje eu trouxe para vocês, gente, mais alguns exercícios com o mesmo raciocínio. Vou explicar alguns aqui para vocês terem noção. Então, por exemplo, esse.
Então, diz que Pedro tinha uma dívida de 4 prestações, de 1.100 no segundo mês, 1.300 no quarto mês, 1.200 no sexto mês e 1.500 no oitavo mês. Aí o credor cobra juros compostos, a taxa de 1,99 e Pedro, contudo, propõe ao credor saldar a dívida em 5 prestações ao final dos 5 primeiros meses, mantendo a mesma taxa de juros. O que é isso? Vocês vão achar o PV da primeira proposta e vão fazer o PMT da segunda proposta, porque ele propõe pagar 5 prestações mensais nos 5 primeiros meses e elas vão ser iguais. Então, aí vocês vão achar o PMT. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é quando eu tenho 2 títulos, cujos valores nominais são de 7 e 8 mil, que vencem no 8º e no 15º mês, e eles vão ser substituídos por 2 títulos de 5 mil, vencendo nos 6 e 12 meses, e um terceiro título, que nós não sabemos o valor, no 15º mês. Opa, acho que eu coloquei errado ali. Tá errado ali, no 15º mês, não no 18º. Então, vamos já arrumar isso aqui. Opa. Aqui não tem valor e aqui nós temos um valor específico de 15º mês. Essa parcela nós não temos. Só um pouquinho aqui. Então, agora, como que nós fazemos para descobrir qual é o valor dessa última parcela? Então, nós precisamos montar uma tabela lá no Calc ou no Excel com 15 linhas com pagamentos de 5 mil no sexto mês e no 12º mês. Igual vocês fizeram lá nas tabelas saque e price. Lembra? Preciso descontar sempre a amortização, os juros é a porcentagem. Então, essa tabela nós podemos usar as fórmulas lá do cálculo do Excel para ela não ficar tão extensa, não dá tanto trabalho. E daí hoje seria só isso. Então, resolver essa lista de exercícios, são exercícios parecidos com o da aula passada, nós só vamos seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Bom estudo a todos e estou à disposição para as dúvidas, ok?